Presidente, durante uma visita à Sertânia, em Pernambuco, o presidente da República, Jair Bolsonaro, prometeu pagar um auxílio a 750 mil caminhoneiros. O benefício será para compensar o aumento do diesel. Ele não informou a fonte para o benefício nem a partir de quando ele será viabilizado. Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro apresentaram resultados negativos aqui no Brasil e no exterior, depois da repercussão da fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre mudanças no teto de gastos para arcar com as parcelas de R$ 400 do Auxílio Brasil. A regra determina que os custos da União ao orçamento do ano anterior, mais a inflação, é vista como a principal âncora fiscal do país e uma espécie de garantia de controle das contas públicas. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre esse novo programa, o Auxílio Brasil. Vamos ouvir. Tomamos medidas. Nos acusa até hoje de não ter sensibilidade para atender os mais pobres. Nós gastamos com o auxílio emergencial do ano passado o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Como não buscamos atender os mais pobres? Como decidimos agora, já que está no final o auxílio emergencial, temos 16 milhões de pessoas no Bolsa Família e o ticket médio do Bolsa Família está em R$ 192. Se o médio é 192, tem muita gente ganhando 40, 50, 60 reais. O que nós decidimos? Passar todos para, no mínimo, 400 reais. Isso tudo com responsabilidade. Muito bem, tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. E olha, gente, depois de Rodrigo Constantino e Fábio Piperno concordarem 2 vezes no mesmo dia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que o presidente Jair Bolsonaro não deve ser criticado pelo Auxílio Brasil de R$ 400. É o sinal dos novos tempos, é o que nós vamos discutir justamente agora aqui no programa. Serrão, eu vou começar por você. O presidente da República já deixou o mercado instável com esse novo Auxílio Brasil. Agora tem um novo benefício para 750 mil caminhoneiros. Como é que você vê isso? Ele não está regulando as falas dele e como é que o mercado está compreendendo tudo isso? Não, temos que ter muita calma nessa hora, porque o ministro da Economia ainda é o Paulo Guedes e ele tem, sim, controle sobre a responsabilidade dos gastos públicos. Então, se o presidente está anunciando esse tipo de benefício, é porque o Estado brasileiro tem condição de pagar esses benefícios. Senão, o presidente não incorreria nem nesse risco político de prometer algo que ele não teria como atender. É claro, vamos insistir aqui, vamos ser claros na nossa opinião. Eu não sou a favor desse dar benefício para cá, dar benefício para lá. Isso não é bom, porém, temos que ponderar. Nesse momento agora, a economia tem que andar. E ela precisa de estímulos, precisa de compensações e não tem outro jeito. Então, quando não tem outro jeito, resolvidum est, como se diz lá em São Gonçalo. Bruno Atorlar, nós podemos dizer que a máxima no Brasil, que perdura aí há décadas, podemos dizer séculos, primeiro vamos ver a eleição, depois a gente vê a economia? É uma ótima fala sua, viu, Paulo? Eu não concordo muito com o Serrão nisso que ele acabou de dizer, porque o Paulo Guedes andou aí dando umas declarações de que, vamos rever as regras da responsabilidade fiscal. Não sei se foi exatamente isso, depois Constantino me corrige se eu estiver errada. Mas a partir do momento que a gente vê o ministro da Economia tendo de falar de rever as atuais regras para caber essa distribuição de dinheiro no orçamento, é hora de uma parte importante da base de apoio ao governo ficar preocupada. Mesmo porque a Bolsa de Valores, o que ela representa num país? O que ela representa? Ela é a sede, digamos assim, da liberdade financeira. Então, quando a Bolsa dá alguma demonstração, isso deve ser levado a sério, tá? E eu não acho, como o Serrão disse, que não há outra maneira. Por isso que o último recurso seria essa distribuição de dinheiro. Eu acho que é mais uma medida que vai a fazer com que a inflação continue disparando e torne o custo de vida insuportável para as pessoas que estão nas grandes cidades. Isso não é uma coisa boa, tá? E nesse sentido, isso pode prejudicar o Bolsonaro
nas eleições, a não ser, é claro, que a gente tem aí um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, né? Porque aí vai sobrar para a classe média falar, puxa, bom, e agora o que a gente tem de pensar? Um corrupto que rouba dinheiro e distribui um monte, ou alguém que não pratica corrupção, mas distribui e deixa a inflação descontrolar? Vai ser essa decisão, né? É sempre ruim ter que escolher entre o menos pior. Então, eu acho que seria interessante que a equipe econômica batesse um pouquinho mais o pé numa hora dessa, porque a opinião pública, né, ela está aí muito vinculada a uma classe média que respeita as reações da Bolsa, porque entende aí Bolsa de Valores como o cerne da liberdade financeira de uma população. Constantino, eu fico me perguntando, e você como economista, peço que me responda, para que existem regras fiscais se quando o calo aperta a gente muda? É um avanço institucional para o país, né? O teto de gastos aprovado no governo Temer, justamente porque serve como uma espécie de âncora fiscal. Só que uma âncora, dependendo do ambiente marítimo, ela pode simplesmente se desprender do solo, né? E esse é o motivo de preocupação do tal mercado, né? Os investidores acham que abrindo um precedente, apesar de uma circunstância muito atípica, mostra que o Brasil nunca consegue conter os gastos e sempre apela pela saída mais fácil. Veja, deixa eu começar agradando no meu comentário os bolsonaristas. Todos esses que estão escandalizados, menos o Lula, que soube perceber, né, de forma inteligente, que não seria muito interessante ele fazer o que fez, por exemplo, Eduardo Leite, né, chamar isso de populismo, ficar revoltado. Ele soube, né, o efeito disso no Nordeste e tudo. Então, todos esses que estão escandalizados estavam há poucos dias atrás falando que tinha que gastar milhões e milhões para distribuir absorvente grátis. Então, há muito pouca coerência dessa turma. Segundo, a turma esqueceu que existiu uma pandemia e ainda existe. Esqueceu que essa mesma turma disse, fique em casa e a economia a gente vê depois. Esqueceu de tudo isso. É uma amnésia impressionante. Então, agora eles estão olhando só para a economia e chamando de medida eleitoreira e populismo os gastos que vêm do governo para caminhoneiro, para os pobres, devido a essa circunstância, né? De inflação, de desemprego, de uma queda de um PIB de 4%, que é uma coisa impressionante, né? Apesar de terem falado em 10% de queda, mesmo o que tivemos é muita coisa. E o sentido real disso são vidas desesperadas, perdidas, desemprego, fome, né? Então, é uma conjuntura que meio que justifica ações. Só que as ações vieram, o próprio presidente mencionou, lembrou, né? E aí vem o problema, né? Em vez de estancar a sangria do gasto e lembrar que o cobertor é curto, que tem que tirar de um lugar, o governo começa a sinalizar, sim, para classes desfavorecidas ou para grupos poderosos organizados, como os caminhoneiros, né? Sinalizar com populismo, né? Ou com medidas eleitoreiras, né? Isso tem um problema grave. Então eu falei que ia começar agradando os bolsonaristas porque eu lembrei da conjuntura e da hipocrisia que a turma de lá esquece. Agora vamos agradar a turma do Piperno, né? Agora estou ansioso. Vamos agradar a turma do Piperno. É perigoso isso que estamos vendo. Abre um precedente perigoso e acende uma luz amarela de alerta de até onde o Paulo Guedes está disposto a ir, entendendo a conjuntura e a questão humanitária e também a questão eleitoral, do tipo, poxa, olha o que estão fazendo para tentar derrubar o presidente e voltar com a quadrilha socialista corrupta ao poder, né? Ao poder executivo. O resto ele já tem, a gente já debateu um pouquinho isso antes, né? Então, tem um limite até onde pode ir um liberal no seu pragmatismo. O limite qual é? Não é um livro de receita, não é uma coisa objetiva. Mas fica claro que se ele passar demais desse limite, dessa região cinzenta, né, fica muito indistinguível daquilo que estamos tentando impedir, né? Então, esse é o problema hoje. O problema hoje é que Bolsonaro está acenando, né, ainda faltando mais de um ano para a eleição, ou um ano, né, está acenando com medidas que soam eleitoreiras e irresponsáveis do ponto de vista fiscal. Piperno, 1 minuto e meio, por favor. Não, realmente o desespero eleitoral, ele acaba norteando essas medidas. Agora, voltando um pouco no tempo, né, em abril do ano passado, tem um relatório bacana da OCDE sobre isso, o Brasil tinha uma inflação que era maior do que 50% dos países do mundo.
hoje a inflação no Brasil, ela é uma inflação maior do que 83% dos outros países. Isso é um dado lá da OCDE. Então, é claro que os indicadores eles vão ficando muito ruins e exatamente esse público que vai ser agradado aí com esse abono, com esse novo auxílio de R$400, ele se torna exatamente o alvo do governo, porque ele é o mais numeroso. E como o governo precisa de votos, ele vai tentar pescar esses votos que foram perdidos aí. Enfim, a preferência pelo presidente ela diminuiu bastante, então ele vai tentar buscar agora esses votos desse público aí. Agora, eu queria lembrar uma coisa, né? Hoje o mercado está em polvorosa, né? O dólar disparando mais uma vez. O dólar sobe muito aqui no Brasil, inflação também, gasolina nem se fala, né? Eles não conseguem, o Paulo Guedes, que está virando uma rainha da Inglaterra da economia, não consegue segurar nada, né? Você sabe que no dia 31 de dezembro de 2010, quando o Lula entregou o governo, o dólar do Brasil está a 1,66. Eu estava fazendo uma continha. Se alguém naquele momento comprasse 9,5 milhões de dólares, que é exatamente o que Paulo Guedes investiu lá na offshore, essa pessoa hoje teria uma valorização de aproximadamente 240%. Realmente o governo Bolsonaro foi generoso com algumas pessoas.